Ele era um funcionário exemplar, ele entregava o trabalho, ele cumpria todas as tarefas, fazia entregas com qualidade, era uma pessoa que sempre estava presente na empresa para tudo que precisava. Uma pessoa bem disposta a colaborar com seus colegas, a ajudar as pessoas, só tinha um problema, vivia frustrado. A frustração era do João. Esse nome é fictício, mas a história é verdadeira. João, ele começava a se preocupar demais porque ele fazia entrega com qualidade, ele cumpria os prazos da empresa, todas as metas, era uma constante preocupação para ele poder interagir e entregar exatamente como seus líderes esperavam. O único problema e a grande frustração do João é que muitos que entraram depois dele, inclusive na empresa, acabaram sendo promovidos na frente. E João tinha uma vontade enorme de ser promovido para um cargo de liderança mais avançado, porque ele ainda não era líder, mas trabalhava como um líder que nós chamamos emergente. É aquela pessoa que, mesmo que não seja decidido pela empresa que ela atue como líder, ela tem o pensamento e ela colabora com as pessoas, ela faz essa liderança espontaneamente. Então ele tinha uma percepção de que seria notado e que as pessoas veriam sua disposição, então isso seria suficiente para dizerem: João, você agora vai se tornar um líder da empresa. Só que isso não acontecia. E cada dia que passava, cada mês, cada ano, o João lá, dedicado, preocupado, às vezes chegava até a ser visto como um cara bastante perfeccionista, porque ele era muito preocupado com a qualidade de entrega do seu trabalho. Mas ainda assim, ele não era promovido. E isso causou no João uma frustração, uma decepção tão grande, e ele se sentia invisível dentro da organização. Como que as pessoas não percebem que eu estou aqui fazendo o meu melhor, me dedicando, e mesmo assim ninguém me promove? O problema é que João tinha vontade de ser promovido, agia com toda a competência necessária, com as qualidades que a empresa esperava tecnicamente. Mas existia um problema comportamental. Embora João fosse um cara legal e ele estava ali colaborando com seus colegas, tem um problema que nunca foi pensado por João e interagido por ele. É que não basta você ter vontade, você precisa mostrar que deseja. E João não fazia isso. Ele nunca chegou para a sua liderança e disse: olha, quem sabe uma oportunidade, eu estou aqui com disposição e vontade para me tornar líder também. Pode confiar que eu faço o que for preciso para me tornar capaz para cumprir a expectativa da empresa. Mas João nunca fez isso. João só viu os outros crescendo. Muitas vezes, o que mais frustrava o João não era o fato somente das pessoas serem promovidas na sua frente, mas é que dessas pessoas, algumas delas eram muito menos competentes do que o João. Elas não entregavam tanto, elas não tinham tanta qualidade quanto o João se preocupava tanto em entregar. E por que isso acontecia? Porque essas pessoas, elas criavam uma conexão relacional, elas demonstravam que tinham vontade de crescer. E isso é um problema que João nunca parou para pensar, e eu tenho certeza que muitas outras pessoas, assim como o João, também não pensam, é ficar esperando que o seu gestor, ele é que tenha que notar, ele é que tenha que perceber, e ele é que tem que ter a vontade de dizer: nossa, eu vou promover o João. Isso não acontece dessa forma. E é evidente que o João vai se perceber mais invisível. E uma das problemáticas disso, que não é percebido, é que o gestor, ele não tem que ficar olhando e simplesmente procurando quem é que tem vontade ou não de seguir adiante numa liderança, subir o degrau. Ele até, como gestor, ele precisa fazer isso. Mas a maneira dele realmente saber como isso está sendo percebido é a partir do momento que o outro demonstra vontade de crescer, vontade de subir esses degraus. E esse é um dos grandes problemas que muitas organizações passam, e talvez você, aqui como João, esteja se frustrando nesse momento porque na sua empresa você se sente invisível, uma pessoa não percebida, não valorizada, e acaba perdendo aquela sensação de pertencimento na organização. E que é um dos maiores problemas e que muitas organizações sofrem com isso, porque há uma dificuldade de fazer feedbacks com qualidade, de pegar pessoas como o João e chamar ele para uma conversa franca. João, você já pensou em algum dia ocupar um cargo de liderança? Quais são suas ambições dentro da organização? Nunca perguntaram isso para o João. Mas o João também nunca se prontificou a dizer. Porque não é uma responsabilidade só do gestor de ir atrás de quais são as ambições do seu time, mas sim do seu time chegar na sua liderança e demonstrar claramente, dar feedback de que tem vontade de crescer, que está com disposição. E por incrível que pareça, eu sei que parece maluco, mas tem muita gente que tem medo de demonstrar o desejo de ambição. Ah, porque se eu falar que eu quero ser líder, eu vou parecer sabichão demais, arrogante, prepotente, vão achar que eu estou me achando. Não é verdade. As pessoas, elas têm que correr atrás do seu sonho. Ficar só com a intenção e o desejo de que o universo trabalhe para você pode até funcionar em algumas vezes, mas se você provoca uma ação e vai na direção do que você deseja e realmente
faz por onde acontecer, deixa de ser apenas intenção, boa vontade, ou desejo, ou sonho, deixa de ser somente uma atração que vem por conta do universo, mas porque você se movimentou. O movimento gera energia, energia leva a resultado. Então, João nunca se deu conta disso, mas talvez você aqui agora tenha a oportunidade de perceber que dá para provocar uma mudança. Vá atrás e busque o que é seu. E se você se identifica com a história do João, você está construindo uma carreira ou buscando a sua maior oportunidade? E se você gostou desse vídeo, então se inscreve aqui no canal e me acompanha nos próximos vídeos.